escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú, essa é a 10ª aula da nossa revista. Não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. E a série da revista é Nossa Fé. A aula de hoje é a Igreja e o aconselhamento mútuo. Vamos iniciar, nós vamos ler em Colossenses 3,16, o texto central da lição. Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O nosso estudo de hoje, ele se faz urgente, principalmente por não estar sendo devidamente observado em muitas igrejas. Embora ele seja praticado pelo povo de Deus desde o Gênesis. Teve início com Deus falando ao seu povo, mais tarde firmou-se por meio dos reis, profetas, sacerdotes e apóstolos, à medida que aplicavam a mensagem de Deus às situações específicas. O nosso estudo trará, como disse Richard Baxter em 1656, sobre o aconselhamento bíblico, está aí no texto para vocês, para resolver suas dúvidas que eles possam ter, ajudá-los na luta contra os seus pecados, orientá-los em suas responsabilidades e promover crescimento e conhecimento de toda a graça salvadora. Com essas palavras do Richard, tão claras, a gente vê que a nossa abordagem não trará as terapias seculares, nem outras terapias cristãs. A abordagem do nosso aconselhamento bíblico é um estudo da Bíblia. A gente vai ver dentro da palavra de Deus. E não estou fazendo comparação e nenhuma relação com as terapias externas ou mesmo com outras terapias cristãs. O primeiro ponto nós vamos tratar é o aconselhamento como um aspecto pastoral. Quando a gente pensa em aconselhamento, a primeira coisa que vem à nossa mente, de muitos aí, mais ou menos da minha idade, é o livro Conselheiro Capaz, do Jay Adams. E mais próximo da nossa atualidade, a gente pensa no escritório pastoral como um pastor preparado para atender o povo que o busca. Muitos livros foram escritos a respeito do assunto, aconselhamento. E muitos pastores, presbíteros e diáconos se especializaram na área. A palavra conselheiro nos remete a um profissional da área, com um treinamento diferenciado e que seria possuidor de técnicas para lidar com o sofrimento, com os dilemas éticos e problemas interpessoais. Para muitos de nós, alguém classificado assim é identificado como o pastor. Dentro da igreja, quando a gente pensa em alguém que está
aconselhando, a gente pensa no pastor. Realmente é o próprio pastor que faz essa ministração do conselho, quando ele tem como finalidade o ministrar a palavra de Deus. Ele pode fazer ministrar a palavra de Deus de maneira pública, quando ele está pregando, né? Quando ele está pregando a palavra. E de maneira particular, privada, quando ele está fazendo o aconselhamento. Jesus falava publicamente, mas também falou particularmente. Ele chamou os discípulos, ele pregou para muitos discípulos de forma coletiva ou individual. E a gente também lembra da figura de Zaqueu, que ele chama e pede: Zaqueu, importa que eu esteja em sua casa hoje. Aí ele chama o Zaqueu para conversar particularmente. A gente sabe que o pastor não é o único que prega a palavra. Às vezes a gente tem presbíteros, e graças a Deus nós temos presbíteros e diáconos preparados para falar. E eles devem fazer isso. O conselheiro pode vir em roupagens bem conhecidas nossas. Pode ser pais, amigos, presbíteros, diáconos, irmãos. Todos esses podem estar preparados para aconselhar, da mesma forma que eles podem estar preparados para pregar publicamente a palavra de Deus. O nosso tema refere-se ao aconselhamento mútuo. Ele difere um pouquinho desse do conselheiro, do pastor pregando e das pessoas que pregam a palavra de Deus e fazem o aconselhamento, mas nós estamos pensando aqui no aconselhamento mútuo, é o que Paulo coloca, que recebemos essa ordenança de Paulo. Ela, na verdade, a ordenança de Deus, através de Paulo, ela vem para nos orientar a fazer esse aconselhamento. E Deus nunca nos dá uma ordem, como Ele dá aqui através de Paulo, sem que Ele nos dê também a capacitação para cumprir essa ordem. Quando a gente telefona para um amigo, quando a gente pede oração num pequeno grupo, quando a gente conversa no WhatsApp, principalmente agora no momento de pandemia, que estamos mais em casa e não podemos ter um relacionamento pessoal, mas podemos ter telefone, WhatsApp, ouvimos uma pregação que nos ajuda a entender um texto, ou quando somos fortalecidos na fé pelo grupo de discipulado, ou quando a gente conversa com alguém mais maduro na fé. Ao nos envolvermos com todas essas maneiras de aconselhamento, nós estamos promovendo, nessa conversa, nós estamos promovendo o aconselhamento mútuo. É bom que a gente se envolva nesse grupo de conselheiros, porque dessa forma a gente ajuda os pastores da igreja local, ajudamos a carregar os fardos e abençoar pessoas do corpo de Cristo de maneira afável e compassiva. Dessa forma, nós temos não só pastores, mas temos homens e mulheres que estudam a palavra de Deus, recebem conselhos bíblicos e também oferecem a outros. Paulo, no texto central que nós lemos, nos comissiona ao aconselhamento mútuo. Vamos fazer a leitura de novo? Colossenses 3:16.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nesse texto, a gente tem um verbo principal aí que nos importa, que é o primeiro verbo, habite. E ele está no imperativo. Imperativo é uma ordem, né? E ele é seguido de um advérbio de modo. Uma maneira de... O advérbio de modo é aquele que dá a maneira como acontece a ação. Então, como que vai habitar? Habitar ricamente. Em outras versões, em vez de ricamente, tem abundantemente. O que vai habitar abundantemente ou ricamente em nós? O que é? Aí vem a resposta, a palavra de Cristo. Pela sequência do texto, vem 2 outros verbos que nos mostram a finalidade dessa ordem. Para que deve habitar ricamente a palavra de Cristo em nós? Aí vem os 2 verbos, instruir e aconselhar. O aconselhamento bíblico, ele está fundamentado no princípio simples e duradouro. O Deus Trino tem nos falado por meio das Escrituras. Isso é uma verdade que todos sabem. E de que forma ele tem nos falado pelas Escrituras? Através da história, através de doutrinas que tem na Bíblia, dos mandamentos da lei. Ele tem falado também através de poesias e canções, salmos, os cantares, todos os provérbios, né? Entram nessa linha. Deus nos tem revelado tudo quanto necessitamos saber sobre Ele. Nós mesmos, sobre Ele, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Leram aí 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Nós temos acesso a tudo quanto Jesus teve acesso. Não há nada que Jesus estivesse sabendo que não foi passado para nós. Isso está dito em João 15:15. Vamos ler o texto? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, tudo que Jesus ouviu de Deus, Ele nos deu a conhecer. Observando quanto Deus revelou acerca da sua pessoa e de nós mesmos, a gente pode considerar que o conselho oferecido pela Bíblia é amplo, tratando do conjunto dos problemas da vida. Tudo que você vive e que você tem dificuldade, a Bíblia trata sobre isso. Parece engraçado, mas é uma verdade. Vamos ver ali, conflitos nos relacionamentos, as pressões financeiras, relações entre pais e filhos, a nossa saúde física e de doença, a solidão, problemas da atualidade também, depressão, ansiedade, manias, relações de toque, né? Esquizofrenia e o transtorno de déficit de atenção são alguns dos problemas que a Bíblia trata a respeito. É claro que quando a gente olha esses problemas na Bíblia, eles não vêm como se fosse uma enciclopédia, onde está tudo relacionado lá. E ele nem oferece técnicas
como num livro culinário, quantas colheres de açúcar, quantas... Não é isso, né? Mas pela oração, pela meditação nas escrituras e com disposição nossa para receber essa orientação teológica uns dos outros. A gente descobre que os ensinamentos bíblicos sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, fornecem percepção específica e útil para o entendimento de todos os assuntos da vida. Se a gente conhecer todo o conteúdo da Bíblia, nós vamos ter respostas para cada um dos nossos problemas da vida. As Escrituras, elas falam com grande profundidade. O aconselhamento bíblico, ele não consiste de um conselheiro que procura alguns versículos lá numa concordância bíblica, né? E versículos expressivos. Olha, esse aqui, se ele for ler, ele vai entender o problema dele. Não é assim. E também não é aquele conselho que a gente pede que você leia o texto e ore sobre os seus problemas. Não é só isso, é muito mais. Ao contrário, é uma parceria. A gente vai andar junto, né? Esse aconselhamento bíblico é uma parceria entre pessoas que estão buscando a sabedoria de Deus. É um andar junto com a pessoa para alcançar, para crescer na palavra e alcançar a sabedoria de Deus. Sabedoria que vai à raiz do problema, que pode penetrar no mais profundo do seu ser. Vamos ler o texto que eu pus aí para vocês, em Hebreus 4:12. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há nada mais profundo que penetre mais profundamente do que a palavra de Deus. As Escrituras, elas indicam que todos os aspectos da vida são vividos diante da face de Deus. Tudo que a gente faz, todos os momentos, são vividos diante da face de Deus. Seja como expressar o louvor na igreja, louvando a Deus, ou em casa, louvando a Deus, os desequilíbrios químicos, dores, ou levar o lixo lá fora, uma coisa bem simples, lavar a louça, né? Coisas simples, mas tudo é vivido diante da face de Deus. O aconselhamento bíblico, ele lida com a característica central da nossa vida, sendo completo somente quando considera nosso relacionamento com Deus. Você pode fazer de tudo, mas você só vai ter um ser completo quando você considera o relacionamento que você tem com Deus. E aí a gente se depara com algumas perguntinhas, né? 3 perguntas, são poucas, 3 perguntas que a gente se depara e pensa no nosso relacionamento com Deus. A primeira delas é: quem sou eu diante de Deus? O que nós somos diante de Deus? A gente é criatura de Deus que deve viver para Deus, obedecendo a Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. Como a gente deve viver diante de Deus? Aí a gente vai para um texto bíblico lá em Filipenses, eu coloquei aí para vocês, Filipenses 2:3, ele diz assim:
nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se a gente viver nesse ritmo, a gente está andando bem, né? Tá sabendo como viver diante de Deus. Considere o outro melhor que você, superior a você, né? E aí a última questão: quem é esse Deus? É o Deus Trino. Vamos ver como esse Deus aí é. Eu vou falando as palavras e a gente vai entendendo. Ele é santo, está aí marcado para vocês, porque ele se opõe ao pecado. Ele é fiel, ele não abandona a gente. Ele é um pai amoroso. Ele é nosso pai através de Jesus, né? Nós fomos adotados como filho através da morte de Jesus. Aquele que crê é filho de Deus. Então ele é um pai amoroso que se agrada do arrependido. Ele é um perdoador, porque ele se alegra em apagar nossos pecados. Ele é o cordeiro do sacrifício. Ao mesmo tempo que ele é o pai, ele é o cordeiro do sacrifício. E pela morte de Jesus, nós somos purificados. E o Deus Trino, ele é Espírito. Ele que nos capacita a segui-lo. Vamos ler em João 14, 16 e 17, dois textos de João. João 14, 16 e 17 e João 14, 25 e 27. Os dois estão aí nos slides. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O outro texto. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Isso é Jesus falando, gente. Isso eu vos tenho dito, ainda convosco, que ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ah, mas eu não sei usar a Bíblia. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nada vai ficar, eu não lembro o versículo. Deus, na hora, no momento certo, ele nos faz lembrar todas as coisas. Deixo-vos a paz. Olha só. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse é um versículo bom para a gente ler nesse momento que a gente está passando de tanta confusão, de tanto desespero por causa dessa pandemia, das vacinas, da confusão toda que existe entre nós no Brasil. Essas questões, elas servem para todos os tipos de conflito. Todas essas questões que nós vimos. Qualquer conflito, você tem que saber quem é você diante de Deus, como eu devo viver diante de Deus e quem é o Deus Trino. Para qualquer conflito, eu vou poder usar essas três questões. Conflitos conjugais, viciados, libertos, feridos, encorajados, confrontados e abatidos, encorajados. A essência do aconselhamento bíblico não é uma série de princípios. A essência é o nosso Deus Trino, que se revelou
plenamente em Jesus. Esse é o caminho que Paulo quer mostrar aos Colossenses. Naquele momento que Paulo escreve para os Colossenses, estava acontecendo o anúncio de falsos mestres que diziam que havia conhecimentos que Deus não havia revelado e que eles estavam trazendo essa sabedoria secreta. Eles eram homens muito importantes. Estou trazendo coisas secretas que Deus não revelou para vocês. Mas Paulo vai na contramão, dizendo assim, tudo que eles desejavam saber estava na palavra de Deus. Vamos ler em Colossenses 2:3, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Dessa forma, se conhecessem a Cristo, o tesouro não estaria mais oculto e acabaria com a onda dos falsos mestres lá, né? Como pode até acontecer hoje. Conhecer a Cristo é que nos completa. E o conhecer a Cristo está na palavra de Deus. Tudo que Deus revelou a Cristo, Cristo nos revelou. Não precisamos mais nada. Só precisamos da palavra de Deus. Tem uma figurinha interessante aí para vocês. E diz assim, quando a gente tem um amigo que te ajuda nos momentos difíceis. Engraçadinho, aí ele põe o dedinho no lugar da chupeta, né? Falta uma chupeta. Um detalhe que chama a atenção do texto de Paulo aos Colossenses é a referência à mutualidade. Esses dois aí, eles estão agindo com mutualidade. É no trato com o próximo que a riqueza da palavra de Cristo se fará perceptível. Quando a gente se relaciona com o outro. A recomendação do apóstolo é para que nos ensinemos e nos aconselhemos mutuamente. Portanto, o aconselhamento acontece quando você está no escritório, no restaurante, em casa, pessoas conversando, tendo como base a palavra de Deus. Pessoas conversando não para fazer fofoca, mas conversando sobre a palavra de Deus, exortando-se mutuamente à obediência e ao amor a Jesus. E a palavra exortar ou admoestar é a chave dessa questão. Em Provérbios 27:17, está aí no texto, diz assim, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Um afia o outro. Né? O aconselhamento bíblico é esse afiar que resulta na edificação uns dos outros. Aquele a quem é atribuído o papel de conselheiro bíblico, ele também necessita de aconselhamento bíblico, tanto quanto os que se beneficiam do seu conselho. Um afia o outro. Todos precisamos ser afiados. Na verdade, considerando os perigos desse mundo e os nossos dias, nossos próprios pecados, a ação de Satanás no mundo, nós precisamos diariamente ser exortados e exortarmos. Precisamos uns dos outros. Esse afiar mútuo, é claro, tem sua raiz no amor. Os conselheiros bíblicos estão firmados no amor de Jesus, estão crescendo no amor de Jesus e se alegram em amar no amor em nome de Jesus.
Vamos ler 1 João 3:23, vai lembrar da nossa aula última, da sexta aula, quando eu falei sobre o amor. O seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Vamos lembrar da última aula, né? Deus é amor. Então a gente vive por Ele, para Ele, em amor. O aconselhamento bíblico, ele para ser cumprido corretamente, ele necessita de um conhecimento da palavra de Deus e da dependência do Espírito Santo. Em Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A sabedoria e a prudência dispõem de conhecimentos e de conselhos. A ordem aos Colossenses é para instruir e aconselhar em toda a sabedoria. E a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso está em Provérbios 1:7. O bom é sempre a gente lembrar que a sabedoria mora com a prudência. Nossos conselhos não devem se apoiar em opiniões pessoais ou em nossos achômetros. Estamos a serviço de Deus, cumprindo uma ordem, preparados por eles. Então sejamos prudentes, vamos nos preparar na palavra de Deus, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Para a gente terminar, vamos aplicar isso. Vamos pensar uma coisa, guarde isso. Ninguém é dispensável no corpo de Cristo. Isso se aplica a mim e a você. Todos podemos cumprir o comissionamento de Paulo aí. Habite em vós, né? Habite em vós. E vou dar uma tarefinha. O professor gosta de dar tarefa. Vamos uma tarefinha. Leia e medite sobre Provérbios 8. Vai fazer muito bem para a gente, né? Vamos orar para terminar? Senhor nosso Deus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, encha o nosso coração, teu Espírito, para conduzir, para que os nossos relacionamentos sejam formados de aconselhamento, de exortação, para que a gente possa crescer no teu conhecimento e na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.